Shalom, meus amados irmãos e queridos, aqui é teu irmão Cristo Eduardo França. A paz do Senhor, que Deus te abençoe com todas as sortes de bênção em nome do Senhor Jesus, amém? Sou pastor Eduardo França, perito em Ministério de Libertação. Sou pastor há 21 anos, pastoreando, libertando vidas, transformando vidas, sendo instrumentos na mão do Senhor para libertação e cura. E hoje eu quero trazer algo aqui tremendo, algo que possa, eu creio, te ajudar nas suas batalhas espirituais. E eu queria falar sobre um tema muito sugerido entre os irmãos, que é na batalha espiritual. Por que eu sou atingida? Por que tem retaliações no momento de batalha espiritual? Fica comigo que você vai tirar suas dúvidas através desse conteúdo. E no final eu vou orar por você. Mas antes, peça a sua inscrição. Se você gosta de batalha espiritual, libertação, cura, esse é o canal certo para ti. Amém? Aqui nós falamos de Jesus, falamos muito de batalha espiritual, libertação, e temos cultos ao vivo em nossa igreja, a qual nós pastoreamos, orações fortes. Eu creio que Deus vai falar muito contigo. Esse canal vai elevar, né, o teu nível espiritual. Amém? Vamos lá. Vamos ao conteúdo. Irmãos, livro de Atos, capítulo 26, versículo 18, parte A. Para lhes abrirem os olhos e das trevas e o converter à luz e do poder de Satanás ao poder de Deus. Batalha espiritual é o tema que abrange aos anseios, medos, expectativa de muitos crentes e também de não crentes. Algumas igrejas evangélicas são procuradas por serem as igrejas fortes, ou seja, as pessoas desejam receber uma oração que vai livrá-las de toda forma de perseguição espiritual. E este fenômeno não está restrito somente às igrejas evangélicas. Alguns procuram o espiritismo e suas diversas ramificações, como o cadecismo, a umbanda, a quimbanda, o candomblé. Mas um sentimento comum é de que existe algo por detrás de tanto sofrimento e de tantos fracassos. O apóstolo Paulo afirma que existem pessoas que estão cegas e que elas passarão a entender a realidade do que as cerca quando forem retiradas das trevas e trazidas para a luz, quando forem resgatadas das mãos de Satanás e abraçadas por nosso Deus. A regeneração promovida pelo Espírito Santo provoca uma conversão naqueles que são atingidos de forma eficaz pelo Espírito Santo. Esses têm os seus pecados perdoados. Inicia-se uma trajetória de santificação e que termina quando damos o nosso último suspiro. Recebemos ali da parte de Deus o poder para orar, para expulsar e para vencer as trevas. Os demônios se submetem às nossas orações. O poder de trazer a libertação aos cativos, que foi plenamente cumprido em Cristo, se estende a nós, crentes. Quando estamos cheios do Espírito Santo, oramos em nome de Jesus. Dentre as grandes novidades implantadas pela nova aliança em Cristo, uma área que foi profundamente afetada foi a nossa relação com Satanás e seus demônios. Recebemos poder para orar, para expulsar e para vencer as trevas. Os demônios, eles se submetem às nossas orações, e o poder de trazer a libertação dos cativos, né, que foi cumprido por Cristo como resposta. O profeta Isaías, irmãos,
Ele estende a nós, crentes, quando cheios do Espírito Santo, oramos em nome de Jesus. Tamanha autoridade, tamanho poder em nossas mãos se reflete um embate que não é de forças que se equivale. Luz e trevas possuem poderes completamente diferentes. Para efeito de comparação, é como se o poder de Satanás fosse um fósforo aceso e o poder de Deus a luz do sol. Creio, quando falamos de batalha espiritual, a imagem que muitos possuem é de uma luta renhida, dura, parelha. Nada mais errado do que esta visão. As trevas jamais prevalecerão, mas sempre tem o mais, não é verdade? O próprio Jesus disse que existem os demônios que serão só expulsos somente através do jejum e da oração. O que o nosso mestre nos ensina é que o poder dele continua o mesmo, mas que para entrarmos nessas batalhas, precisarmos estar preparados para ela. Então vou te passar aqui, irmãos, alguns passos que devem ser seguidos para que a vitória ela seja sempre alcançada. Nesse ponto aqui que eu quero tentar te responder o porquê das retaliações, o porquê dos fracassos, o porquê de olhar as situações que estão acontecendo no casamento, que está quase acabando, muita briga, muita contenda, o porquê de doenças inesperadas, o porquê ver os filhos rebeldes, ver os filhos fracassarem, o porquê da vida financeira está amarrada, o porquê isso, porquê aquilo, né? Então vamos ver o porquê das retaliações. Nós temos que verdadeiramente seguir alguns passos para que a vitória seja alcançada. A primeira coisa, muitas pessoas vão às guerras, às batalhas espirituais, então entra na guerra de alguém sem buscar a confissão dos seus próprios pecados e pedir a Deus que perdoe também a pessoa que você vai estar intercedendo. A Bíblia diz que Neemias não estava em Jerusalém, mas não pediu perdão pelo pecado dele e pelos pecados de Jerusalém na época da sua restauração. Tá entendendo? Porque o pecado não confessado mostra de que lado você está. Está do lado do inimigo, não do lado de Deus, né? Um embate espiritual, uma batalha espiritual, Satanás não pode ter do que te acusar. Quando a pessoa não confessa seu pecado, ela não deixa, ela tem feito coisas horrendas diante de Deus, coisas que Deus reprova, e vai para a batalha espiritual. Satanás acusa, e Satanás não sai daquela situação. Por exemplo, está orando pelo filho, pela filha, não tem resposta. Está orando pelo marido, não tem resposta. Está orando por causa de pecados não confessados e abandonado. Segundo, espiritualidade madura e sadia. Olha aí, entrar em guerras espirituais, ou seja, você que está passando batalhas espirituais e tem uma vida, não tem vida de oração constante, não ora todos os dias, ora somente aos domingos na igreja, você não tem leitura da palavra constante para buscar o conhecimento, né? Buscar aprender o amor, aprender ao temor a Deus, né? Isso são armas poderosas, e quando você entra numa guerra, como se a pessoa entrasse numa guerra cheias de armas terríveis, grandes, enormes, ele está com um revólverzinho de 5 tiros. É loucura, tá entendendo? Que hoje, né, exemplo, as guerras hoje são guerras o mais forte normalmente parece que vai vencer, mas verdadeiramente existe o forte e o forte inteligente. Então a pessoa tem que ter uma vida espiritual madura, e por isso que quando você entra em guerras e você não tem vida de oração, você não tem leitura da palavra, você não tem confissão de pecados, você sente as retaliações, você é contra-atacado e também não vê a vitória, fica sem resposta de oração. Terceiro, cobertura de oração.
em alguns momentos somos lançados em situações em que estamos completamente sós, mas o ideal é fazermos parte de um grupo de intercessores. E esse grupo pode ser a igreja que você congrega, um ministério, os irmãos que você conhece. É importante aprendermos a orar pelos irmãos e pelos nossos líderes, e tendo também a certeza que eles oram por mim. Então é como se fosse um ciclo, né? Você ora por mim, eu oro por você, e assim vai. Você ir sozinho na guerra é muito difícil mesmo. Você vai sofrer uma retaliação muito grande. E quarto, autoridade. A partir do momento que você entende quem é Satanás e quem é Deus, você se coloca em uma posição de coragem para enfrentar qualquer adversário nessa batalha. Ou seja, a autoridade do nome do Senhor Jesus. Então, amados, é necessário que verdadeiramente busque essas coisas. Busque essas coisas, entendeu? Mas você também tem que entender, irmão, que é uma batalha, é uma guerra. E é uma guerra, né? E você está buscando vencê-la, qualquer que seja a sua guerra. Talvez você está guerreando pelo teu casamento, talvez você esteja guerreando pelos seus filhos, talvez você esteja guerreando pela sua vida financeira, talvez você esteja guerreando pela sua saúde. Sempre entende isso, por trás dos problemas tem demônios. Então, quando você sabe que você vai guerrear, e automaticamente você sabe que você pode também ser atingido, mas o que importa é ganhar a guerra. Eu já entrei em batalhas espirituais tão grande, de ficar dias sem comer no jejum para poder vencer. E consegui vencer, mas depois passei uma retaliação muito grande, muito mal. O inimigo também me feriu no mundo espiritual, mas Deus veio e curou. Mas venci a guerra. Então, importa que a gente venha vencer, né? Importa que a gente venha verdadeiramente ter resultado. Porque o pior é a frustração, o fracasso, né? Orar, entrar em guerras e batalha e não ter nada respondido, e ver do outro lado as coisas perdendo, sendo destruída e nada acontecer positivo. Então eu espero que esse conteúdo possa ter abrido a tua mente. E agora eu quero fazer uma breve oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero te apresentar, meu Deus, as nossas vidas. Ó Pai, quero te apresentar cada pessoa, Senhor, que está ouvindo esse conteúdo. Meu Pai, essa mensagem, Senhor, em vídeo, ó Deus, sobre batalhas espirituais, sobre retaliações, Senhor, sobre fracasso em minhas guerras, Senhor, que elas possam, Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa abrir entendimento, Senhor, e possa sim, Deus, possa no nome de Jesus, Senhor, ó Deus, entrar nas guerras e ver, meu Pai amado, as respostas, ver ser vencidas as guerras, as batalhas. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, traga confirmações, Senhor. Traga, Deus, que haja testemunhos para o Teu nome ser glorificado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor da glória, a vida, Senhor. A vida, meu Pai, de cada irmão, de cada irmã. Oh, Deus poderoso, e Senhor Espírito Santo, leve, Senhor, essa mensagem para as pessoas que estão questionando, vivem questionando, Senhor, por que não ganho, por que não vejo acontecer, por que não fala marraciga. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, confirma, Senhor, a vitória. No precioso nome de Jesus eu oro e eu creio, Deus, que Tu és poderoso para dar vitória. Em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe com todas as sortes de bênçãos. Se você gostou, se inscreva, compartilhe essa mensagem. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, amém?